Olá, saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a glória de Deus, é com satisfação, com alegria e com gozo no Espírito Santo, é que queremos dizer obrigado a Jesus Cristo e a todos que fazem parte deste projeto, deste ministério e deste canal aqui no YouTube. Para a glória de Deus, para aqueles que ainda não nos conhecem, eu sou o pastor André Pessoa Gomes, pastor presidente da Associação Evangélica Casa de Oração e Adoração Ministério Urim e Tumim. Nossa sede mundial está localizada aqui no município de Barreira, no estado do Ceará, Brasil. Seja muito bem-vindo você que está nos acompanhando pela primeira vez e aqueles que já nos acompanham, nosso muito obrigado, a nossa ação de graças a Deus pela tua vida, pois creia, você está debaixo de um investidor espiritual e no nome de Cristo você está cooperando com o reino de Deus. Meus amados irmãos, como vocês devem ter percebido, já há algum tempo temos postado alguns vídeos que são gravados na nossa congregação nas noites de quarta-feira, no culto a qual nominamos como culto da vitória. Sempre ali estamos ministrando a palavra da vitória, onde ela vem em concordância com os projetos que estamos colocando diante de Deus, para que nele não somente os nossos sonhos venham a ser os sonhos de Deus, mas que nisso nós possamos nos ajudar mutuamente em orações e súplicas ao Senhor, e ainda mais pela gloriosa revelação da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Mas, infelizmente, nós tivemos alguns problemas técnicos, algumas semanas em nome de Jesus. O último vídeo postado em nossa congregação não foi possível colocá-lo por inteiro, tive que editá-lo, tive que cortar uma parte e ministrar em um outro vídeo num lugar privado, em nome de Jesus. E não vou dizer mais infelizmente, mas que seja feita a vontade de Deus, por enquanto nós vamos fazer assim, em nome de Jesus. Nós vamos continuar trazendo as mensagens, não somente o estudo da palavra de Deus, assim também como a leitura bíblica, a qual vocês devem estar acompanhando, mas continuaremos insistindo nas mensagens que sempre estão sendo ministradas nas noites de quarta-feira em nossa congregação. Peço a compreensão de todos e a oração para que um dia possamos ter todos os recursos necessários para podermos fazer tudo com excelência para a glória do nome de Deus e assim continuarmos a boa obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu gosto muito de anunciar tais coisas. A obra de Deus não para. Por isso, vamos continuar a ministrar a palavra de Deus. Bom, se você tem acompanhado, sabe que a última postagem foi a sexta parte de um tema da mensagem que vem com o título Apenas o Necessário. O textual desta mensagem, em nome de Jesus Cristo, é Mateus capítulo de número 6, versículos 25 ao 34, aos quais todos os versículos já foram ministrados e meditados para a glória de Deus. Se você não acompanhou, você terá a oportunidade, em nome de Jesus, examinando os vídeos anteriores de nosso canal. E também chegamos ao Evangelho de Mateus, capítulo 4, e vamos estudar, meditar, em nome de Jesus, receber a revelação do Espírito Santo nos seus versículos 1 ao 11. Até aqui, até a sexta parte, nós ministramos do versículo 1 até o 8. E hoje, para a glória de Deus, a sétima parte, nós vamos encerrar esta parte, em nome de Jesus, este momento no Evangelho de Mateus, nos versículos de número 9, 10 e 11, no capítulo de número 4, no Evangelho de Mateus. Gostamos sempre de trazer uma introdução histórica a respeito do livro, a qual faz parte o textual. No caso aqui, o Evangelho de Mateus. Sempre ressaltamos também nas vezes anteriores que, na verdade, o Evangelho de Mateus ele serviu como um grande instrumento de Deus para a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento em nome de Cristo. E o assunto é pertinente naqueles dias, e até os dias de hoje, que é a respeito do reino de Deus. Isso mesmo, o Evangelho de Mateus ele excede ante aos outros evangelhos quanto à anunciação do reino de Deus, do reino dos céus. São citados aproximadamente 35 vezes a palavra reino dos céus e 5 vezes a palavra reino de Deus. Era exatamente isso a qual Mateus estava intencionado ao escrever este evangelho. Anunciar o rei. E o rei dos judeus. Isso mesmo.
O Evangelho de Mateus, de uma maneira, a princípio, por parte do seu autor, seria um livro judaico, um livro pronto para os mesmos que acreditavam na vinda do prometido de Deus, desde os dias de Moisés, quando o próprio Deus anunciou que as tribos deveriam estar atentas ante ao mover de Deus, que um dia os chamariam por uma única tribo ante as 12 tribos de Israel, no caso Judá, que veio o nosso Senhor Jesus Cristo pela condição perpétua da dinastia do trono real de Davi. E por isso o livro traz muitas vezes a menção do título da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, que era filho de Davi, e nós sabemos que, segundo a história do Antigo Testamento, nos livros de Reis, Crônicas, e até dos livros de Samuel, ali retrata muito bem o que acostumava acontecer em meio à sucessão dos tronos. A maioria realmente era algo realmente a se pensar, a ser rei em Israel, em nome de Jesus. E as dificuldades não foram não somente para os antepassados dos judeus, mas também para Jesus Cristo, que veio como rei de Judá, o rei de Israel, em nome de Jesus Cristo, e o povo quis tirar isso à prova. Por isso, o fato do Evangelho de Mateus é justamente isso, o foco, falando melhor, em nome de Cristo. O foco é anunciar este Salvador, este Rei, este Messias, este prometido que estava para vir para libertar Judá de toda a opressão de seus inimigos, inclusive daqueles dias que estava sob o predomínio do Império Romano, em nome de Jesus Cristo. Mas nós conhecemos a história, sabemos que os judeus rejeitaram o Senhor Jesus Cristo, mas a rejeição deles nos proporcionou aqueles aos quais a Bíblia chama de gentílicos, ou seja, aqueles que não são judeus, a conhecer a Jesus Cristo, a sua salvação, e a saber que Ele é o único e suficiente Salvador de nossas vidas. O livro é puramente judaico, até porque não traz algumas explicações a respeito de como lavar as mãos, no sentido de não explicá-las o porquê. Alguns se obrigavam a tal tradição, em nome de Jesus, vamos chamar a seu costume, melhor falando. Assim também como citações a respeito do Antigo Testamento, aproximadamente 130, 150 citações do Antigo Testamento, das Escrituras hebraicas, em nome de Jesus, dos textos originais. E Mateus, ele buscou a fundo todas essas informações para provar que verdadeiramente Jesus Cristo era o Rei dos judeus. Mateus, embora não tenha deixado-nos nomes para lhe testificar a sua autoria, mas na verdade ele nos deixou muitas pistas em nome de Jesus. Mateus era um homem culto, fora cobrador de impostos, e seu evangelho traz muitas informações sobre a cidade palestina, Cafarnaum, onde ele ali a chama de confins de Zebulon e Naftali, em nome de Cristo. E também nós cremos que, para a glória de Deus, ali por volta, aproximadamente entre 50 a 60 depois de Cristo, foi-lhe possível anunciar tal evangelho para a glória de nosso Senhor. É verdade que ali há a profecia de Cristo sobre a destruição de Jerusalém, o que ocorrera no ano 70 depois de Cristo, mas ali é apenas um estado profético, até porque Mateus chama ainda de cidade santa, a cidade do grande rei, mostrando que ainda estava intacta ante a tudo aquilo que estava no momento da história de Israel, em nome de Jesus. Mas olha que coisa curiosa, Mateus parece ter se preocupado com o povo judeu, a tradição, os costumes, mas o Espírito Santo ele foi soberano, pois o Evangelho de Mateus é o único dos evangelhos que traz de uma maneira mais direta a condição da igreja como eclésia, em nome de Jesus, e o grande ide, o comissionamento da igreja, de anunciar o Evangelho por todas as nações, apregoando e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nas próximas oportunidades, nos esforçaremos para trazer mais algumas informações sobre a introdução histórica do Evangelho de Mateus. Você também pode tirar suas dúvidas, enviar os comentários, assim que possível estaremos respondendo, claro, sempre com respeito mútuo e a glorificação no nome de Deus. Pois bem, meus amados, todas as vezes que nós ministramos uma mensagem, nós fazemos a introdução do título da mesma, em nome de Jesus. E na introdução de hoje do tema da mensagem, apenas o necessário, repetindo, é a 7ª parte, nós vamos trazer uma palavra que ela na verdade é uma expressão, no nosso falar, no nosso cotidiano, e ela tem apenas 3 letrinhas mônicas, é a palavra não.
Esta palavra não, ela expressa logo um estado a qual, negativo, é claro e óbvio, mas ela também não parece nos trazer um som lá muito agradável e, na verdade, é tanto que as nossas crianças, nossos filhos, elas usam, aliás, elas escutam muito esta palavra vinda de nós. A palavra não, pergunte a uma criança, pergunte a um adolescente, a um pré-adolescente, ele não gosta de ouvir não. Mal ele sabe que nós estamos fazendo o bem para eles, em nome de Cristo. E na verdade é esta palavra que nós vamos focar hoje como contexto da ministração da 7ª parte com o título Apenas o Necessário. Você não sabe o poder que esta palavra tem no mundo espiritual, no reino de Deus em Cristo Jesus. Vamos ler Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de número 9. O texto diz assim: ele disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Ele disse. Olha, perceba que nos textos anteriores e nos vídeos anteriores, nas ministrações anteriores, falamos a respeito da insistência do diabo quanto a fazer com que Jesus caísse em tentação em nome de Cristo. E perceba que mesmo na primeira tentativa, quando Jesus lhe disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E na segunda tentativa, quando ele diz, não atentarás ao Senhor, o teu Deus, em nome de Jesus, o diabo não desiste. Oferecendo pedras, recebeu não. Oferecendo glória, lançando Jesus Cristo ante ao pináculo do templo, aproximadamente 50 metros de altura, Jesus disse não. Mas o diabo parece não ter ouvidos. Acontece que esse é um dialeto que o diabo não reconhece. Por mais que eu e você diga não para o diabo, não se maravilhe com isso. Aliás, não se perturbe o vosso coração. Para ele, esta palavra não tem efeito nenhum sobre a sua pessoa, em nome de Jesus Cristo. Mas note o quanto Jesus é enfático com esta palavra, sempre anunciando não para o diabo. Ele disse, tudo isso te darei, tudo isso te darei. Nós sabemos que ali, segundo o texto sagrado, o diabo mostrou alguns reinos da terra para Jesus e disse que se ele se prostrasse diante dele e o adorasse, todos os reinos seriam dele. É claro que a promessa de Deus era colocar a terra sobre o estrado dos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, mas ainda não era tempo. Ele teria que passar por todo um processo humano e divino, visto que ele é agora o nosso sumo sacerdote, porque ele passou por todas as coisas, sem pecado por mim e por ti, ou seja, havia um plano traçado pelo próprio Deus e os sonhos de Deus para Jesus Cristo. E o diabo, ele pensava que conhecia os sonhos de Deus. Ele poderia até saber, estar discernindo que ali era o Filho de Deus. Ele poderia até estar discernindo que ali era o Salvador da humanidade. Mas uma coisa ele não sabe, em nome de Jesus, é que os sonhos de Deus não são os nossos sonhos, em nome de Jesus. É verdade, Deus dá um empurrãozinho, ajuda em alguns projetos que apresentamos a ele, desde que seja segundo o seu coração. E o diabo, por não conhecer os sonhos de Deus, apresenta saídas, apresenta facilidades, caminhos tortuosos que nós sabemos que não nos levam para o centro da vontade de Deus e do seu querer. Então lembre-se de uma coisa, o diabo não conhece os planos de Deus. Por isso, sempre que ele te oferecer alguma coisa, desconfia. Esta não é a vontade de Deus para a minha e a tua vida. O texto diz mais, se te prostrares e me adorares. E aí uma coisa também nós devemos saber, em nome de Jesus, estarmos sempre com a mente fresquinha, em nome de Cristo. Pois, além do diabo rejeitar esta palavra, isso não fazer parte do seu dialeto, em nome do Senhor Jesus Cristo, perceba que o diabo, depois de um certo tempo, ele voltou a tentar o Senhor Jesus sobre várias situações. Ou seja, o diabo parece sempre estar disposto a oferecer algo a nós para que venhamos a desobedecer ao Senhor, o nosso Deus. Com Cristo não foi diferente, comigo, com você, nunca o será. Você sabia que todos os dias o diabo vem nos oferecer algo para nos tentar? Você sabia que todos os dias o diabo tenta roubar a minha, a tua fé, a minha e a tua comunhão com Deus? Roubar os caminhos a qual Deus mesmo traçou para mim, para você?
para a glória e o louvor do nome de Cristo, em nome de Jesus. E aí vem uma pergunta. Você já disse não para o diabo hoje? Porque com certeza ele já te ofereceu algo hoje, te ofereceu ontem, te oferecerá amanhã. Enquanto ainda ele vê oportunidade, ele não desiste. Aleluia. Versículo de número 10 diz: Jesus lhe disse. Note que o versículo 9 enfatiza a terceira, vamos dizer assim, a opção que o diabo colocou para Jesus Cristo escolher, né, para adorar. Jesus foi muito, como é que eu posso, muito direto com as suas respostas, usando até mesmo a Sagrada Escritura nas duas primeiras oportunidades. E note que nessa terceira oportunidade, Jesus só esperou o diabo calar a boca, né? Só deixou dele falar a sua asneira, em nome de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo não deu pausa para a conversa, em nome de Jesus. Não deu tempo para o diabo sequer reagir quanto a qualquer outra situação contrária à vontade de Deus na sua vida. Eu gosto até de brincar com meus amados irmãos, e falei isso na administração aqui na nossa igreja, que eu acho que o controle remoto de uma televisão foi Deus que criou. Sabe por quê? Porque ela tem um poder maravilhoso, mas nós não usamos. Às vezes estamos ali assistindo um programa interessante de entretenimento, mas aí aparece algo indevido, algo que não glorifica a Deus, algo que não edifica a minha tua alma, e nós temos o poder do controle remoto. Mas em vez de simplesmente mudarmos o canal, ficamos ali assistindo como se nada estivesse acontecendo, nos horrorizando, como se algo não parecesse mais cruel do que aquilo que estamos vendo. E o pior, ainda chamamos outros para estarem a ver. Ei, fulano, ei, cicano, vem ver aquilo que eu estou vendo. E note que Jesus não perdeu. Jesus trocou logo o canal e mandou a palavra em nome de Jesus. Não perca tempo, não dê pausa para a sua vida e o seu relacionamento com Deus, porque o diabo não está para brincadeira. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás. Jesus estava resistindo ao diabo. E a Bíblia diz que resista ao diabo e ele fugirá de vós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui Jesus disse não. Não para o diabo, não para as paixões da vida, não para o egocentrismo, não para o egoísmo, não para a qualquer custo eu tenho que receber, tenho que ganhar, tenho que fazer, tem que acontecer. Cristo disse não. Devemos aprender a dizer não. O momento certo e oportuno para dizer não todas as vezes, para glorificarmos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito. Jesus Cristo, mais uma vez, no meio da tentação, naquele deserto, em meio a 40 dias e 40 noites de fome, a Bíblia diz que ele sentiu fome. Mais uma vez ele retrocou, dizendo não para o diabo, e agora com o texto de Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 13, que diz, olha aqui, ó, eu já deixei preparado para a glória de Deus. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo o seu nome. Aí perceba que ele diz assim, ó, pois está escrito, adore o Senhor. E aqui, note que em meio ao texto do Antigo Testamento fala de juramentos. Fala de uma situação na qual ocorre no culto ao Senhor. Agora, e quando estamos fora das quatro paredes? E quando o culto se encerra? E quando recebemos as bênçãos pastorais em nome de Jesus Cristo? Como fica a minha e a tua vida diante da sociedade e diante de Deus e diante até do inimigo de nossas almas? Porque ele anda ao nosso derredor, ele brada como um leão, procurando a quem tragar em nome de Jesus, e nós precisamos vigiar, precisamos manter a posição em nome de Jesus. Então não basta juramentos, não basta promessas, não basta votos, e sim deve-se haver um estado de ações em nome de Jesus contínuas na minha e na tua vida a respeito daquilo que aprendemos no culto ao Senhor. Olha, eu sei, você sabe, nós sabemos que nosso corpo, ele é o tabernáculo de Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós sabemos que a questão da congregação, os muros, as paredes, o edifício, a casa, ela é somente um lugar consagrado para Deus, para a reunião da família de Deus. Aquelas pessoas que se agrupam naquele lugar, elas são a igreja. Onde estiver 2 ou 3 mais reunidos em meu nome, ali eu me farei presente, disse o Senhor Jesus Cristo, e Deus não mente. Então a igreja somos nós, em nome de Cristo. Mas
nós precisamos de um lugar para adorar a Deus. E é claro que nós não vamos adorar em qualquer lugar. O seu povo precisa de segurança. Hoje são outros tempos, em nome de Jesus Cristo, e nós temos que viver segundo a história, independentemente do que aconteça ao nosso derredor. Devemos cultuar sim o nosso Deus, devemos ir para a igreja e para a congregação. Diga não para esses falsários que dizem que o teu lugar é na tua casa, que o estado do culto ao Senhor em um lugar específico não tem mais valor. Tem valor sim, em nome de Jesus Cristo. Isso é mentira do diabo. Somos templo e morada do Espírito Santo. Eu duvido que estes que defendem tal tese, se eles são capazes de botar quase todos os dias 40 pessoas dentro de suas casas para cultuar a Deus, perdendo toda a sua privacidade. Eu acho engraçado que esses camaradas, você me perdoe aqui o parênteses, em nome de Jesus, esses camaradas, eles ainda reclamam da igreja, mas eles continuam indo para o culto e desfrutando de tudo aquilo que o próprio culto traz para a igreja em circunstâncias espirituais e físicas, em nome de Jesus. Mas isso aqui é assunto para outro dia. Vamos insistir nisso aqui. Então, acabou o culto. Continue como você está, dizendo não para o diabo. Parece que a gente só diz não para o diabo quando está na igreja. A gente só diz não para o diabo quando estamos num culto, quando estamos louvando a Deus, quando estamos lendo a palavra. E depois de tudo isso, somos seres humanos normais, somos seres sociais, precisamos interagir com as pessoas, precisamos falar com as pessoas, precisamos nos comunicar. E é nessa hora que nós também dizemos não para o diabo, sendo luz e sal para este mundo. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Ou seja, em todo lugar, em todo momento, diga sim para Deus e não para o diabo. Para encerrar, vamos para o versículo de número 11. Aleluia, glória a Deus. Aqui diz, então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Então o diabo o deixou. Olha aí, o deixou. Sim, o deixou. Cristo disse sim para Deus e não para o diabo. Já anunciamos. Existia o diabo e ele fugirá de vós. Mas perceba, não foi somente aquele dia que Cristo foi tentado. Lembra quando Cristo falou para os discípulos que era necessário que o Filho do Homem fosse para Jerusalém? E fosse entregue às mãos dos homens para morrer e padecer? Lembra? Lembra Pedro? Pedrão? Pedro foi lá e disse, não, Senhor. E Cristo o negou na cara. Atrás de mim, Satanás. Lembra quem entrou em Judas? O diabo entrou em Judas. Foi tentado a entregar o nosso Senhor Jesus Cristo, entre tantas e tantas situações. Ou vocês acham que todo o sofrimento que Cristo passou, sem merecer, ali só tinha ordem humana? Absolutamente que não. O inferno prevaleceu naqueles dias porque todo o pecado estava sobre ele, mas ele, até a última gota do seu sangue, disse não. Então o diabo o deixou. Ei, não te preocupa não. Não te admira não com tanta luta, tanta adversidade. O diabo parece que gosta da gente. Não, ele não gosta, ele quer nos destruir. Ele não desiste, em nome de Jesus. Quantas vezes ele não já te tentou? Não estou lançando praga para você não. Evangelho é boas notícias, é boas novas, mas é a verdade. Ele está ao nosso derredor, ele sempre vai querer nos tentar, sempre vai querer nos tirar o foco, mas cabe a mim você estar com a palavra na ponta da língua. Não, diabo, não, demônio, não, inferno, e sim para Deus. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. E que com Cristo assim imitemos, assim também receberemos os favores de Deus. Agora note que Cristo, ele rejeitou todos os, entre parênteses, né, favores. Tem misericórdia, onde que tentação são favores, enfim, as oportunidades, vamos assim chamar, da vida, para dar lugar à carne, em nome de Jesus Cristo. O diabo tentou o nosso Senhor, o nosso Deus, mas ele, no conhecimento de Deus, na ciência de Deus, em nome de Jesus Cristo, ele soube usar a palavra não. Amados irmãos, esta palavra, repito, como foi dito no início, ela parece soar algo negativo. Já percebeu como as crianças, os pré-adolescentes, os jovens, aqueles que fazem parte de uma congregação estão sujeitos a uma autoridade espiritual, como eles detestam ouvir a palavra não? Mas quando a coisa é usada para glorificar a Deus, quando é para anular o pecado e o diabo, ela é a palavra mais linda desta terra.
não, em nome de Jesus Cristo, porque quando dizemos não para o diabo, não para a nossa carne, dizemos sim para Deus e para a nossa comunhão com Ele. Então, seja negativo quanto às coisas do pecado, e o próprio Deus olhará para ti com um olhar positivo. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos e te exaltamos. Nós bendizemos a ti por esta oportunidade rica em tua presença, onde nós gozamos da tua palavra. Pai, o diabo está aí, sempre nos tentando, mas tu, Pai, já nos deu o exemplo. Tu ali, Pai, confrontou o diabo para desmascará-lo. E nós sabemos que agora podemos resisti-lo na cara, dizendo não para ele. Fortalece os teus filhos, fortalece, Pai, este ou esta que está, em nome de Jesus, visualizando este vídeo, e que a vida dele mude para todo sempre, até a eternidade. Fica conosco, Pai, nós te agradecemos e te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Daqui a pouquinho nós voltamos mais uma vez com um novo vídeo, seja no estudo da palavra, seja a continuação. Ainda traremos a 8ª parte em outro texto bíblico, ainda com o textuário de Mateus, e ainda com o mesmo tema da mensagem, apenas o necessário. Acompanhem os nossos vídeos, acompanhem os nossos vídeos, deixe lá o seu gostei, seu comentário, em nome de Jesus Cristo, assim que pudermos, quando você fizer suas perguntas, estaremos respondendo com o maior prazer. Não somos doutorados em teologia ou qualquer coisa do tipo, mas insistimos quanto ao estudo da palavra e a busca da revelação do Espírito Santo, em nome de Cristo. Peço perdão para todos a respeito da demora que estamos tendo para lançar os vídeos em virtude da correria da obra e até mesmo pelos recursos que ainda não temos para colocar vídeos com muita qualidade, em nome de Jesus, e até sobre determinados dias e horas. Orem por nós, em nome de Jesus, porque isso é promessa de Deus. Quero agradecer a todos que se inscreveram. Já estamos próximos dos 100 inscritos, isso se não atingir até termos postado este vídeo. Pode parecer pouco, mas para nós é um privilégio, é uma maravilha. Aproximadamente um pouco menos de 2.000 pessoas já visualizaram os nossos vídeos, desde que traçamos um novo formato para este canal. Em nome de Jesus, sobre um estado exclusivo da palavra de Deus, não que outrora não fosse, mas de uma maneira mais específica, de uma maneira mais lógica, e principalmente quanto ao ministério, ao chamado de Deus para as nossas vidas. Então, deixa lá o teu gostei, nos ajude com esse ministério, com essa propagação. Compartilhe, em nome de Jesus Cristo. Te vejo na próxima oportunidade. Deixa eu te abençoar, em nome de Jesus Cristo. Eu oro por ti e você ora por mim. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te concedendo graça e misericórdia. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.